Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda aula do módulo Preconceito e Diversidade. Nesta aula nós trataremos do assunto sobre gênero e a discriminação por gênero. Veremos então algumas diferenças entre sexualidade, sexo biológico e gênero, ok? Portanto, começamos pela palavra sexualidade. O que significa sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade nos seres humanos? A sexualidade, então, ela pode ser considerada como o traço mais íntimo do ser humano. Ela se manifesta diretamente em cada indivíduo de acordo com a realidade, com as experiências, com o repertório do indivíduo, dessa pessoa, né? Pelo meio da experiência que ela vive. Portanto, a sexualidade ela pode ser considerada como a busca do prazer, a descoberta das sensações proporcionadas pelo contato, pelo toque, pela atração por outras pessoas, que pode inclusive ter um cunho emocional, né? Então, pensar em sexualidade, nós temos que nos referir, sim, aos fatores genéticos, biológicos, mas também e principalmente aos fatores socioculturais, né, ou psicossociais, que envolveram o fator psicológico e sociológico junto ao fator biológico. Então, trago uma passagem aqui que sexualidade é a energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade, uma forma de se expressar e de sentir em relação às outras pessoas. E isso vai ter uma influência nos pensamentos, nos sentimentos, nas ações e nas interações que as pessoas fazem nesse campo social, né? E é importante porque isso influencia tanto a saúde física e mental. Então é importante o desenvolvimento da sexualidade, uma vez que isso faz parte, assim como o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento moral, enfim, e motor de todos os indivíduos. Eis que então vem a diferença de sexualidade, de sexo biológico e de gênero. A palavra gênero, ela tem um contexto histórico em que, inicialmente, até quando nós falávamos sobre homossexualidade, né, era um termo considerado como um adoecimento mental. Então, nos anos 50 do século XX, a Associação Americana de Psiquiatria inclui o termo homossexualidade no Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais como uma doença mental. E isso aumenta, inclusive, a busca por terapias de conversão de pessoas que fossem homossexuais para se tornarem heterossexuais, né? E o termo que nós utilizamos para falar que a homossexualidade pode ser referida a um adoecimento mental é o homossexualismo. Então, essa palavra que ela vai cair depois, né? Ela cai em desuso, porque não é a forma mais correta de tratarmos essa questão de gênero, mas sim a homossexualidade. Bom, e aí nós temos um período que fica dentro desses manuais diagnósticos sobre doenças mentais, que nós vamos ver que só lá em 1973 que cai em desuso a questão da homossexualidade como um adoecimento mental. E quem contribui para isso é um psicólogo chamado John Money, que em 1955 ele usa o termo gênero para expressar uma diferença social e psicológica entre homens e mulheres. O conceito visa justificar a plasticidade comportamental de identidades sociais, e isso contrasta com aquilo que se considerava de uma imutabilidade biológica, algo que já vinha determinado pelo sexo biológico. Então, ele começa a tratar o termo gênero a partir de um conceito que vem muito mais de um campo social e psicológico do que necessariamente um fator biológico. E, como mencionado, então, em 1973, a homossexualidade é finalmente retirada do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, e em 1975 nós temos uma difusão sobre esse termo. Então, a Associação Americana de Psicologia, a APA, ela adota esta proposta e solicita aos profissionais de psicologia que recusem de estigmatizar ou taxar as pessoas de lésbicas, gays, bissexuais como doentes mentais. Tá? E o Brasil, então, ele aumenta o número de pesquisas sobre isso nas universidades, que é tratar o termo gênero, e que tem muita diferença daquilo que nós consideramos por um determinismo biológico. Por fim, entendemos então que gênero
ele se refere a uma organização social entre os sexos, né? E ele insiste, então, no caráter fundamentalmente social das distinções baseadas sobre o corpo e ainda para indicar essa rejeição ao determinismo biológico, né? Que é presente nos termos como sexo e diferença sexual. Então, novamente, vamos afirmar que existe um desenvolvimento da sexualidade, que sexo biológico vem por uma questão genética, por uma predisposição biológica, e que gênero é muito mais de um cunho psicossocial. E tratando disso, então, nós podemos falar sobre alguns conceitos como orientação sexual, identidade sexual e a expressão de gênero. Iniciando pela orientação sexual, nós podemos entender que se diz respeito ao envolvimento durável emocional, amoroso ou atração sexual por homens, mulheres ou por ambos os sexos. Refere-se então a esse indivíduo como alguém que tem uma identidade pessoal e social com base nas atrações, manifestando comportamentos e aderindo geralmente a uma comunidade de pessoas que partilham da mesma orientação sexual. E aí nós temos algumas distinções, né? Quem é o heterossexual? É alguém que se interessa por outro gênero. O homossexual é alguém que se interessa pelo mesmo gênero. Temos o bissexual que se interessa pelos dois gêneros. E existe também um outro termo que é chamado de assexualidade, que é quando a pessoa não sente atração por nenhum dos gêneros. E aí, partindo dessa ideia, nós podemos também compreender que existe a identidade de gênero. Então, orientação sexual é a atração que eu sinto pelo outro, que pode ser do mesmo gênero ou não, ou pelos dois, ou inclusive nenhum. E que identidade de gênero, então, vai ser com que a pessoa se identifica. E aí eu coloco para vocês que como as pessoas podem se perceber como homem, como mulher, como ambos ou como nenhum dos dois gêneros. E essas pessoas que não se identificam com nenhum gênero, eles são chamados de não binários. Já quem se identifica com o mesmo gênero que foi lhe dado ao nascimento, de acordo com o sexo biológico, é considerado cisgênero, e os que se identificam com um gênero diferente daquele dado pelo nascimento é considerado transgênero. De um modo mais informal, é considerado as pessoas transexuais. E aí nós temos mais um termo novo utilizado, que é o transgenderismo, que abarca todas as identidades ou expressões de gênero, fora dessas normas, essas tradições convencionalmente aceitas, tá? E esse termo, né, que se assemelha muito à transexualidade, ele é considerado pela APA, pela Associação Americana de Psicologia, como uma forma de transgenderismo, que inclui outras formas, como, por exemplo, os travestis, os drag queens, entre outros. E por fim, nós podemos pensar então, diante desse último conceito, sobre a expressão de gênero, né, a performance de gênero, que se refere às maneiras que as pessoas usam para expressar o seu gênero, seja por roupas, acessórios, detalhes físicos, alguns gestos, atitudes, até o timbre da voz. E eles podem ser geralmente expressados pelo feminino, masculino, ou de uma forma existe um outro conceito que se chama andrógeno, que é aquele que apresenta características, traços ou comportamentos imprecisos e que nós não temos uma distinção de expressão de gênero feminino nem masculino. Bom, e aí eu trago então uma figura para vocês em que vocês podem fazer todas essas distinções sobre o que é identidade de gênero, orientação sexual, né, afetiva sexual, o que é de fato o sexo biológico e o que é a expressão de gênero. Bom, agora que nós entendemos de fato o que é o termo gênero, como foi a constituição histórica sobre este termo, quais as diferenças de sexualidade, sexo biológico, orientação sexual, identidade sexual, nós podemos pensar também sobre a discriminação por gênero. E essa discriminação, geralmente nós nos remetemos somente à homofobia, mas ela também pode ser considerada como uma discriminação entre as mulheres, ou as polaridades que nós conhecemos como a situação dos machistas, das feministas, enfim. Todos esses movimentos que se tornam de uma forma de polaridades, elas podem em algum momento trazer conceitos
e ações que nós podemos interpretar como uma forma de preconceito ou discriminação. E aí o primeiro tipo de discriminação que eu trago como exemplo para vocês é sobre mulheres e homens no mercado de trabalho, né, considerando sua carreira profissional. Existe uma pesquisa que foi feita em março agora de 2018 pela Cato, que é uma agência de empregos, e eles trouxeram que as mulheres, por exemplo, elas interrompem a carreira 6 vezes mais que os homens com a chegada dos filhos. Que a mulher também, por ter entrado no mercado, no campo corporativo mais tarde, ter tido acesso à escolaridade também mais tarde, são fatores que contribuem para que o processo da carreira delas seja mais lento e existam algumas diferenças também entre homens e mulheres. E um outro ponto ainda que a Cato traz nessa pesquisa é que as empresas, de um modo geral, as instituições de trabalho, eles sempre avaliam a disponibilidade que essa profissional mulher tem para contratá-la ou promovê-la. Uma vez que eles consideram se tem filho, se esse filho vai ficar doente, se é a mãe que tem que disponibilizar este tempo para o cuidado com os afazeres domésticos ou com esses cuidados aos filhos. E então eu trago alguns números para que vocês vejam sobre a disparidade ainda salarial entre homens e mulheres. Então, quando nós pensamos em pessoas com formação superior, que é o caso de vocês aqui que estão numa formação de ensino superior, as mulheres ganham 43,53% a menos que os homens no mercado de trabalho. Também trago a comparação entre cargos. Se nós pensarmos na hierarquia, em cargos de alta hierarquia, como por exemplo uma presidência, uma diretoria ou até uma gerência, geralmente também as mulheres ganham quase 32% a menos que os homens. E aí, se nós pegarmos a título de um trabalho mais operacional, as mulheres ganham 36,70% a menos também que os homens. E aí, um último dado que eles fazem uma estratificação em relação à área profissional dessas pessoas, eu grifo duas principais aqui, que abarcam as pessoas que estão estudando aqui neste módulo também, que é a área jurídica, em que as mulheres ganham 52,73% a menos que os homens, e no campo da saúde, na área da saúde, que as mulheres também ganham 43,35% a menos. Então, nós vemos que é uma pesquisa muito atual do ano que nós estamos e que ainda existem essas diferenças, eu diria até gritantes, uma vez que nós temos números elevados na disparidade salarial entre homens e mulheres. Bom, e uma outra forma de discriminação é a própria homofobia, E eu trago então uma figura inicial para vocês que preconceito machuca, que nós devemos dizer não à homofobia e que tem formas de denunciar, Então diz que sempre há denúncias contra a homofobia. E para entendermos então o que é a homofobia, ela significa geralmente uma aversão, uma repugnância, medo, ódio, uma violação do direito do outro, que pode vir inicialmente com uma ideia pré-concebida, que é o conceito que nós vimos do preconceito, e esse preconceito em ação, que seria a própria forma de discriminação de pessoas, de grupos que nutrem contra esses homossexuais. Que é a comunidade LGBT, que são as lésbicas, bissexuais, transexuais, gays, enfim. Etimologicamente, quando nós pegamos a palavra homofobia, ela pode ser distinguida pelos termos homo, que significa igual, aquele que é semelhante, e phobos, que significa medo, aversão ou propriamente a fobia. E as pessoas que têm a prática da homofobia são chamadas de pessoas homofóbicas. E nós sabemos então que é uma prática totalmente arbitrária, que nós devemos lutar contra, porque é uma forma de preconceito e de uma ação discriminatória contra essas pessoas, que nós já vimos pela história o quanto que existe uma luta para não considerar como uma doença mental, que não existe razão nenhuma sobre a questão de ter medo, de ter uma fobia em relação a essas pessoas.
E aí nós temos um dado aqui que em 1991 existe a Anistia Internacional, que passa a considerar então a discriminação contra homossexuais como uma violação dos direitos humanos, e também a Organização das Nações Unidas, que reconhece o dia 17 de maio como o Dia Internacional contra a Homofobia, né? Comemorando ao que nós já mencionamos, que foi a exclusão da homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, né? Que foi quando foi retirado o termo homossexualidade como doença dos manuais diagnósticos de adoecimentos mentais. Então, o que posso deixar aqui para vocês é que nós devemos sim lutar muito contra essas formas de discriminação por gênero, né? E que existem alguns dados nós trouxemos aqui. Até lembrando que a questão da homofobia, o Brasil é considerado o país que mais mata, que mais comete tipos de homicídios contra a comunidade LGBT, e nós devemos lutar contra isso. Aqui ficam algumas referências para vocês. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma aí sobre o assunto do termo gênero, e nos encontramos na próxima aula. Obrigada e até mais!